E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro fascinante, O Segredo da Prosperidade Judaica, de Dor Leon Attar. E se a verdadeira prosperidade não tivesse nada, mas nada mesmo a ver com dinheiro? Pois é, o livro nos apresenta uma filosofia poderosa para uma vida mais rica, mas em todos os sentidos da palavra. Bora descobrir como? Para a gente começar a entender esse tal segredo, o livro faz uma coisa bem interessante. Ele parte de um mito, sabe? Uma ideia muito forte que muita gente já ouviu por aí, e usa isso como ponto de partida para uma exploração muito mais profunda. Olha só essa frase: todo judeu é rico. Com certeza muita gente já escutou isso em algum lugar. Mas calma lá. O autor não usa esse estereótipo para validar a ideia, muito pelo contrário. Ele pega essa frase e a transforma numa pergunta: de onde vem essa noção? E, mais importante, o que ela realmente esconde? E aqui vem a primeira grande virada da nossa análise. O autor quebra esse mito logo de cara. A verdade, segundo ele, é que a maioria dos judeus não é rica. O verdadeiro segredo da prosperidade, ele argumenta, não tem a ver com acumular dinheiro. Então, sobre o que é, afinal? A chave, segundo o livro, é a gente redefinir a própria palavra prosperidade. A origem dela, lá do latim, já dá uma pista. Pro, que significa a favor, e spes, que significa esperança. Prosperidade, então, é literalmente viver a favor da esperança de obter o que se deseja. É um conceito muito, mas muito mais amplo e poderoso do que só o saldo da conta bancária. Tá, legal. Mas como se alcança essa prosperidade de verdade? Para guiar a gente, o livro apresenta uma ferramenta central, uma estrutura bem poderosa, o triângulo da prosperidade. E o que é fascinante nessa estrutura é a simplicidade dela. A verdadeira prosperidade, como a gente vê aqui, se apoia no equilíbrio de três áreas que são fundamentais. Primeiro, saúde física e emocional. Segundo, liberdade financeira. E terceiro, um propósito de vida bem claro. E o ponto crucial é que um não funciona sem o outro. Eles estão totalmente interligados. Então, bora mergulhar em cada um desses pilares para a gente entender direitinho como eles se conectam e sustentam uma vida de prosperidade de verdade. O primeiro pilar é a saúde, e aqui a premissa do livro é bem radical. A ideia é que aquilo que não se resolve na mente, o corpo transforma em doença. Sabe aqueles problemas emocionais que a gente empurra com a barriga, joga a praia debaixo do tapete? Pois é, eles acabam se manifestando no nosso corpo. E essa imagem aqui ilustra o ponto de um jeito brilhante. Olha só que curioso. Em hebraico, a palavra para doença, machalá, e a palavra para perdão, meshilá, são quase idênticas. A diferença é uma única letrinha, o yud, que na Cabalá representa a centelha divina. A mensagem aqui é profunda. A cura é ativada quando se introduz o divino, ou seja, o perdão. Agora, vamos para o segundo pilar, as finanças. O livro define liberdade financeira de um jeito bem específico. Não se trata de quanto se ganha, mas de como se ganha. O objetivo é construir ativos, tipo investimentos ou um negócio que funcione sem a presença constante, que gerem renda passiva suficiente para cobrir o nosso estilo de vida. É quando o dinheiro trabalha para a gente e não o contrário. E um conceito judaico fundamental para isso é a tzedakah. Embora muitas vezes seja traduzida como caridade, a raiz da palavra, tzedek, na verdade significa justiça. A ideia é que dar não é só um ato de bondade, mas um ato de justiça, de reequilíbrio. E ao fazer isso, a gente participa de um ciclo de abundância que inevitavelmente retorna. Chegamos ao terceiro e último pilar, o propósito, e ele desafia um dos conselhos mais populares do nosso tempo. O livro argumenta contra a ideia de siga sua paixão. Em vez disso, a proposta é: encontre a sua missão, e então aprenda a amar o processo, o trabalho necessário para cumpri-la. A paixão vem do propósito, não o contrário. É uma inversão bem interessante. Mas o que sustenta esses três pilares? O que forma a base onde todo esse triângulo se apoia? A resposta do livro é surpreendentemente simples, mas ao mesmo tempo imensamente poderosa. É a qualidade da nossa mentalidade. O autor chama isso de QM, ou qualidade da mentalidade. A gente pode pensar nisso como o nosso sistema operacional interno. É a ferramenta que usamos para processar o mundo, confrontar desafios e, no fim das contas, criar nossa própria realidade. Uma QM elevada não vê problemas, vê quebra-cabeças, vê oportunidades de crescimento. E essa é a crença central que define uma QM elevada. Sim, tudo o que acontece com a gente acontece para o nosso bem. Mas calma,
A ideia não é sobre positividade tóxica. É sobre ter uma confiança profunda de que cada desafio carrega uma lição, um objetivo para nos fazer crescer. É uma mudança radical de perspectiva. Para ilustrar isso, o autor conta uma história muito boa. Durante anos, um cachorro perseguia no seu caminho diário. Um dia, ele decidiu parar de fugir. Ele se virou, olhou para o cachorro e, em vez de recuar, correu em direção a ele. O cachorro, apavorado, fugiu. A lição é clara. Nossos problemas são como esse cachorro. Eles só têm poder enquanto estamos fugindo. O processo de confrontar, de parar, virar e encarar é o que nos permite descobrir o tamanho real deles e evoluir. Tudo isso nos leva à questão mais profunda de todas, a questão do propósito. Como a gente descobre qual é o nosso? O livro propõe um exercício de legado que é poderoso e muito revelador para nos guiar até essa resposta. O exercício nos convida a projetar a vida no futuro. Primeiro, daqui a 5 e 20 anos, o que se quer alcançar e construir. Depois vem o salto maior, daqui a 100 anos, como o mundo vai se lembrar de nós. E, finalmente, qual legado teremos deixado. Ao olhar para o nosso fim, a gente ganha uma clareza sobre o nosso começo, sobre o que realmente importa, hoje. Para reforçar essa ideia, o livro traz a história do Rabino Zusha. No leito de morte, ele chorava. Seus discípulos perguntaram por quê, e ele respondeu que não temia ser comparado a grandes líderes como Moisés. O que ele temia era a pergunta Zusha, por que você não foi Zusha? A lição é que nosso objetivo não é ser outra pessoa, mas sim realizar plenamente o nosso próprio potencial, ser a nossa versão mais autêntica. E aqui a gente chega à conclusão central. A resposta para a pergunta qual o meu propósito é encontrada na resposta para qual o meu legado. O propósito não é algo a ser encontrado no futuro, é o ato de começar a construir o próprio legado hoje. Então, esta nossa análise termina com a mesma pergunta poderosa que o livro nos deixa. E repare no tempo verbal. Não é o que alguém vai deixar, mas qual legado se deixou para o mundo. É uma questão que nos força a pensar na vida como uma história já escrita e nos convida a viver cada dia com a intenção de criar um final do qual a gente possa se orgulhar.